Amigos queridos, que esta manhã seja de muita luz, que a verdade possa iluminar o pensamento de todos nós, buscando na situação divina que envolve a cada um de nós, possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir as lições sublimes de Jesus, que vai fazendo com que aos poucos nós vamos nos libertando do mal que ainda existe em nós, das dificuldades que muitas vezes são marcadas pelos nossos sentimentos enfermiços. E hoje, Jesus, nós vamos ler do capítulo que nós estamos trabalhando, 12º, Amai os vossos inimigos, o item 5, os inimigos desencarnados. Ainda outro motivo tem um espírita para ser indulgente com seus inimigos. Saber, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim, como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo, pois que este pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha de seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo, de dar por consequência uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que mesmo a seu malgrado não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante a um bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Nós vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo ao Mestre por tudo que ele tem nos ensinado, por todos os valores que cada dia vão sendo modificados dentro de nós, pelos princípios que o Evangelho vem nos mostrando, para que a gente saia dessa postura de sermos cristãos sem Cristo, mas que possamos compreender o valor do bem que o Cristo nos oferece pelo exemplo, pelo ensinamento e pela dedicação que todos esses espíritos amigos têm nos ofertado. Por isso, amigos, que as nossas preces sejam sempre as mais sinceras, cujo amor deve estar presente na nossa estrutura mental, na nossa casa mental. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos sair desse envolvimento milenar que temos caminhado sem compreender o valor do bem, do amor e do perdão. Que o Senhor esteja conosco, agora e sempre. Queridos amigos, qual que é o motivo para o espírita ser indulgente? Kardec já nos mostra que nós precisamos ser indulgentes conosco mesmo, seja severo conosco mesmo, e ser benevolente para com nosso irmão. A doutrina espírita nos traz
um grande conhecimento libertador que nós precisamos refletir, compreender que todos nós estamos a caminho de buscar um estado de pacificação do nosso ser e não mais alimentar qualquer pensamento que seja contrário ao bem. Sei e respeito que cada um de nós temos um olhar diferente, temos também decisões diferentes diante do livre-arbítrio. Mas é preciso aprender a amar, é preciso pacificar o nosso coração para que nós venhamos a sermos mais tolerantes com o nosso irmão, para que nós possamos, Senhor, sermos mais, não só tolerante, mas mais fraterno. Então, por que que o Evangelho hoje vem nos mostrar essa situação que nós estamos vendo da necessidade de amar os nossos irmãos que já desencarnaram? Ora, nós sabemos que há, pela doutrina espírita, com muita mais clareza do que outros irmãos, da nossa imortalidade e que o espírito não morre. Então, todos os sentimentos que nós levamos conosco, eles vão permanecer até que, numa condição evolutiva diferente, ele vai começando a compreender o valor do respeito e do amor. O recurso maior para isso é a reencarnação. Por isso, nós temos no nosso âmbito familiar espíritos que são mais simpáticos e espíritos que não são tão simpáticos. E isso nós vamos ver que é uma imperfeição temporária, porque nós estamos cada dia procurando evoluir para corrigir os nossos defeitos e eliminar essa estrutura do mal que ainda persiste em nós. Por que que nós ainda sabemos que temos o mal? Justamente porque não aprendemos a amar, a perdoar, ainda guardamos mágoa, ainda guardamos ressentimentos. Então, quando Jesus nos faz esse convite para que a gente possa buscar a prática do perdão, é para que nós possamos verdadeiramente alimentar esse pensamento de que nós devemos amar o nosso inimigo, porque antes de ser meu inimigo, ele foi meu amigo. Quando nós nos sentimos ofendidos, geralmente é porque é alguém que nós já conhecíamos. Porque alguém que eu não conheço não vai tornar um inimigo de graça. Então, nós temos que ver que não há coração tão perverso que não tenha sensibilidade diante das possibilidades, das oportunidades que Deus está nos concedendo. Reencarnar é um meio divino para buscarmos uma educação também divina no aprimoramento moral do nosso espírito. E hoje nós percebemos as grandes dificuldades que estão justamente alicerçadas na ausência do amor no lar, da compreensão de que os filhos não são nossos, são espíritos, e que muitas vezes, trazendo do passado suas dificuldades, mas pelas leis de atração, de simpatia, os vetores reencarnacionistas nos colocam diante destes irmãos que trazemos dificuldades, mas para desenvolver em nós o amor filial. Por isso que Jesus fala do honrar pai e mãe e da piedade filial, porque nós não sabemos nem quem somos e nem quem são eles. E que muitas vezes nós teremos que aprender, por meio da educação do espírito, modificar toda essa vibração que nós temos de intolerância em relação ao próximo. E nós vemos aqui no Evangelho que o extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. É verdade, por quê? Porque o sangue que nós estamos falando, ele alimenta o ódio. Mesmo além túmulo, quantas pessoas matam uns aos outros
e tiram a vida das pessoas, assim, sem nenhuma questão maior, porque ninguém pode fazer isto, temos direito de tirar a vida de quem quer seja, mas ainda temos espíritos nesta ordem que assim procedem. E nós perguntamos qual é a condição daquele espírito que tinha uma programação aqui na Terra a ser realizada e que, por uma conversa, por uma desavença, ele é baleado ou ele é esfaqueado e ele perde a sua existência. É diferente de uma pessoa que recebe uma bala, um tiro, alguma coisa, sem que tivesse envolvido numa situação que vai mostrar que era de ódio. Uma bala perdida, um acidente, não são situações como essa que eu estou dizendo. Nós estamos falando quando nós queremos exterminar o nosso irmão, tirar ele da nossa frente devido ao ódio. Então, nós entendemos que isto é extremamente complexo, porque além de nós nos tornarmos infratores às leis divinas, que nós não temos direito de fazer isso, nós estamos nos comprometendo cada vez mais a nível de nossa consciência. Então, quando a gente pode perceber o alto nível de obsessão, e Jesus nos demonstrou isso com muita precisão em todos os sentidos, quando a mulher cananeia chega pedindo ele ajuda para o seu filho, nós vamos ver que Jesus percebeu que ali estavam aqueles espíritos que eram perversos. Ninguém persegue ninguém quando ele não tem vínculo de ódio, que ele não tem vínculo de mágoa e nem de ressentimento. E é por isso que a prática do perdão, que é o preceito que o Cristo nos ensina, amai os vossos inimigos, é que nós precisamos entender, acima de tudo, qual foi o motivo de tal situação. O que ele estava pensando? Quais são os sentimentos? Então, naquele momento, nós acabamos nos tornando inimigos. E isso vai trazer para nós grandes dificuldades. Quando um desencarna, eu falo, ai, graças a Deus, fiquei livre. Não ficamos amigos. Nós precisamos ter muito cuidado e muita vigilância para que não venha a ocorrer o processo de perseguição espiritual. E é por isso que, quando aqueles que participam de reuniões de atendimento aos nossos irmãos que sofrem, nós podemos perceber que muito ódio fica ali vivo e o pensamento do espírito não modifica, é como se fosse uma presa esperando, é o lobo esperando a raposa. E por isso que muitas vezes Jesus chamou os discípulos até mesmo de raça de incrédulos, de pouca fé, porque eles não tiveram a força para libertar aqueles espíritos que perseguiam os nossos irmãos, que fizeram parte dessa história do cristianismo, da implantação da verdade, e esse cenário de dor pelos processos da inquietação, que eles achavam que era Satanás, nós podemos perceber que tudo isso foi o cenário que a humanidade recebeu para que pudesse testemunhar o amor de Jesus. E os discípulos, eles não conseguiram, muitas vezes não tiveram força para libertar. Tanto é que tem uma passagem que Filipe fica indignado, que eles tentaram afastar os obsessores e não conseguiram, e o Cristo, só de estender as mãos, eles afastaram. Mas por quê? A vibração de Jesus, o amor de Jesus, alcançou estes espíritos. E eles se afastaram, não de medo, mas pelo contexto vibratório. Então, é preciso que a gente compreenda que nós, que não somos o Cristo, e nem espíritos no porte
de fazermos isso, nós precisamos também manter um pensamento alinhado ao bem. Só assim nós vamos conseguir mantermos em certo equilíbrio, especialmente nesse momento em que a humanidade vive. Qualquer situação que nos tira do equilíbrio, nós podemos entrar numa sintonia com outros espíritos. Por que sintonia? Porque o pensamento é livre. E o pensamento, ele emite para fora, para o ambiente espiritual que nós nos encontramos, as nossas imagens. E uma imagem de raiva, de ódio, ela tem uma força atrativa para esses espíritos muito grande. Então, nós não pensamos nisso, né? Só olhamos o agora e não olhamos a consequência de tudo isso. E é por isso que Jesus nos recomenda que nós devemos amar os nossos inimigos. Por quê? Porque nós estaremos sempre vivos. Ninguém morre. E nós estamos numa época que nós temos que reconhecer que todos nós somos vivos nessa criação divina e essa criação eterna. Apesar de que o nosso espírito é um espírito imortal, porque essa eternidade, ela é de Deus, nosso Pai. Então, quem passa pelo portal da sepultura, muitas vezes, na condição espiritual que ele se encontra, ele pode continuar a trabalhar e a fazer o bem para nos amparar. Mas também existem aqueles que são os desordeiros hoje. Como é que eles vão nos amparar? Eles não têm condição para isso. Então, eles vão nos atrapalhar, eles vão nos perseguir e vão nos trazer situações mais delicadas. Por isso, a necessidade de amar os nossos inimigos. E nós, nesse momento, com um pensamento bastante reflexivo, nas nossas atitudes íntimas, é que nós, nesta hora, rogamos a Jesus, hoje, um pouco diferente de todos os dias, que possamos pedir ao Mestre que ampare estes espíritos que, sintonizados com os nossos pensamentos, muitas vezes nos trazem dificuldades e maiores preocupações. E assim, Jesus, recebendo o passe, esses irmãos, recebendo essa fagulha divina, vão modificando toda a sua forma de pensar e sentir. Como nós, nesse instante, rogamos a proteção para cada um de nós e que as fagulhas divinas do seu amor nos sustenta e também possa dissolver e diluir as matrizes mentais do ódio, da vingança, da mágoa, que ainda guardamos como se fosse um tesouro. Fluidifica as nossas águas, Senhor, trazendo para nós as energias vivas da natureza, que sustenta-nos e nos fortalece. E assim, Jesus, deixamos nosso agradecimento, pedindo à nossa Mãe Maria Santíssima que leve aos lares, aos pensamentos de todos os nossos irmãos, a vibração de paz do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus, que assim seja.